Meus amigos, cordialmente bom dia, já estamos perto da tarde. Mais uma vez estamos aqui com o programa Caldeirão Político, falando na TV Diário do Sertão. Todas as sextas-feiras nós estamos prontos aqui para esse debate. Mas eu quero lembrar aqui inicialmente uma coisa, está até com o papel aqui na mão. O ex-prefeito de São João do Rio do Peixe, Lavoisier Dantas, que saiu de lá da prefeitura cheio de processos, estou pegando a matéria dele aqui, veja só o seguinte, ele agora está fortíssimo para voltar a ser prefeito, segundo ele mesmo. Ele disse que com o nome limpo, perante o Tribunal de Contas da União, Lavoisier Dantas afirma que a sua pré-candidatura a prefeito de São João do Rio do Peixe nas próximas eleições. Imagine só, já está pronto para ser o candidato a prefeito. E digo uma coisa aos senhores que me ouvem, que me veem, que se ele puder ser candidato, é muito forte. É muito forte, é um populista, e que o povo gosta muito dessa questão populista. Nós já estamos chegando ao final, por exemplo, desse período eleitoral da campanha eleitoral de governador, que esse ano eu vou desafiar quem é que vai fazer um comício nessa pátria nossa, falando aqui do sertão, quem é que tem coragem de convocar para fazer um comício? Vai ser difícil. Vai bater palma para um ladrão no palanque, mas nem todos são ladrão. Me dê a ficha de quem não é, que eu até me rendo. Todos passaram por isso aí. Mas essa questão de só bater, por exemplo, Lula, a questão preso, eu não vou falar sobre esse assunto de Lula, até porque hoje à noite eu tenho uma entrevista marcada na Rádio Oeste da Paraíba com dois grandes petistas e, evidentemente, vou aprender muito mais com isso. Mas, meus amigos, nós hoje temos aqui a presença do senhor Zé Filho, chama mesmo Zé Filho, que é secretário de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Cajazeiras, agora no governo de José Aldemir. E é com ele que nós vamos conversar. Dizem que é preparadíssimo. Eu gosto de conversar com a pessoa preparada. Me diga uma coisa, infraestrutura, a palavra a gente sabe lá o que é, mas o que é que o senhor faz com essa infraestrutura todo dia, toda hora, senhor Zé Filho? Bom dia, daqui a pouco, boa tarde. Bom dia a Chico Cardoso e a todos os telespectadores da TV Diário do Sertão. Aqui é uma satisfação a gente estar aqui para debater, para explicar e fazer uma prestação de contas assim do que é as atividades da Secretaria de Infraestrutura. Você perguntou o que significa a infraestrutura. O que é aquela... o que abrange a área de abrangência de sua atuação, e uma das secretarias mais complexas, porque tem muitas atividades nela, desde a limpeza pública da cidade, a iluminação, a parte dos cemitérios, a parte de esgotos, a parte de calçamento, a parte de tapa-buraco, e só isso já dá uma dimensão do que é a Secretaria de Infraestrutura. Dá uma dimensão porque é uma secretaria que ela tem trabalhos de manhã, de tarde e de noite. De manhã e tarde os serviços de rotina, e à noite tem a parte de iluminação pública que a gente durante o dia trabalha também, mas muitas das vezes a gente tem que ser à noite para identificar melhor os problemas da cidade. Mas é uma questão que eu quero lhe perguntar logo. Mas significa dizer que o senhor trabalha com muito dinheiro? Hoje em dia é preciso na infraestrutura ter dinheiro suficiente para fazer isso. Só que nos tempos de hoje, as dificuldades, que não significa dizer que a gente não executa e não trabalha por conta das dificuldades. Onde tem dificuldade, a gente aprende até mais.
mas é preciso estar no dia a dia, estar lutando e buscando os recursos até internamente, como garimpando todos os dias e lutando para que você viabilize as demandas existentes em nossa cidade. Mas eu quero lhe perguntar outra questão importantíssima. Quem indicou o senhor ao prefeito José Aldemir, ou o senhor já tinha uma grande amizade com ele? Eu, há pouco, conversando com o experiente Chico Cardoso, eu achava que eu estava aposentado dessa atividade, porque já estava completamente afastado, e isso foi uma indicação assim, do pessoal do prefeito Zé Aldemir, porque quando ele começou a andar e conversar com meus irmãos, eu estava muito afastado dessas atividades, já estava cuidando. Eu achava que, pelo tempo de experiência que eu já tinha, comecei como secretário de infraestrutura aqui, que na época era o outro nome, mas no tempo de Vitoriano, e achava que eu já tinha me desligado disso aí. E quando ele começou a ter contato com os meus dois irmãos, conversando, pedindo sugestão sobre a administração, aí de repente ele disse que o nome era esse, e foi uma surpresa. Foi uma surpresa para mim, uma surpresa para meus irmãos. Disse, deixa Zé Filho de lado. Mas o senhor votou nele? Sim, porque eu já estava afastado dessas discussões. Eu não estava no dia a dia ligado à política. Não foi a palanque? Não, eu estava completamente assim, já cuidando eu sou professor do município e do estado, e tinha as atividades também paralelas a essas atividade do comércio. E aí foi uma surpresa para todo mundo, até para quem é, mas aí foi uma da cota pessoal do prefeito. Ele já me conhecia de outras datas, assim, de ter conhecimento público, né, do meu trabalho, e aí ele fez esse convite. E às vezes tem hora que a gente analisa, e para você não pecar por omissão, e ter a responsabilidade de, às vezes você critica, mas quando você é chamado, você se omite. Então isso aí foi o que pesou muito, né, na hora da decisão. TV Diário do Sertão, com o Caldeirão Político, foi entrevistado o Zé Filho, em infraestrutura. Agora me diga uma coisa, quantos cargos de confiança tem nessa estrutura de uma secretaria dessa? Na infraestrutura, o setor de garagem, ele pertence à infraestrutura, e tem os operadores, motoristas. Aí tem a parte da própria secretaria, porque a garagem, ela funciona como um departamento quase independente, assim, mas ele pertence na estrutura, ele pertence à infraestrutura. E na infraestrutura a gente tem em torno de 20 pessoas, assim, de cargos de confiança, porque tem a parte também dos departamentos, mas tem também outros agregados que se chama assim, faz parte dessa estrutura. Então tem em torno de 20. Mas a gente na infraestrutura tem os outros. E contrata no momento que quando precisa. Porque você trabalha, por exemplo, com a limpeza pública. Hoje em dia você trabalha com terceirizada. Então aí já tem a limpeza pública da cidade, já é feita por uma empresa terceirizada. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Desses 20, o senhor nomeou quantos? Não, a gente não... Na verdade, nomeou o prefeito. Quem foi vendo a aptidão de cada um, essa aí ficou a escolha do prefeito, né? Agora a gente, como secretário, a gente vai se adaptando e vendo as pessoas que é oferecido, e você vai, pela experiência que se tem, você vai fazendo o trabalho no dia a dia de acordo com as necessidades da secretaria. Vamos entrar em política, o povo gosta tanto de falar de política. O senhor é político também.
Todo ser humano? Todo ser humano, ele diz assim, o cabo não pode dizer que não é político, porque toda ação ela é política, né? Agora tem a política partidária, tem a política pública, que é mais o forte da gente na infraestrutura, a gente de desenvolver a política pública, de querer que as ações da secretaria elas cheguem a toda a comunidade da cidade de Cajazeirense. Tudo bem, estamos conversando com o Zé Filho, nós queremos entrar aqui no campo político e acredito que chegaremos já muito mais. Agora, me diga uma coisa, a administração do Zé Aldemir, você vai dizer sim, mas ela é 100% o que o povo esperava? Eu acho que Zé Aldemir ele é um político que ele teve muita experiência com o legislativo. E nesse primeiro ano, nós já estamos com 1 ano e 6 meses, então nesse primeiro ano foi um ano assim de muita dificuldade, porque foi um ano de adaptação, uma pessoa que estava com experiência no legislativo. Foi um ano que teve alguns desafios, porque a gente não pode falar nesses 18 meses sem falar naquelas dificuldades quando você não tinha acesso a nenhum recurso por conta da inadimplência. Então, quando você tem que gastar mais de 2 milhões para você regularizar uma pendência, ela começa a faltar na infraestrutura, começa a faltar na saúde, começa a faltar em todos os segmentos administrativos. Então, isso a gente não pode falar nesses 18 meses se não falar a respeito desse aspecto que atingiu frontalmente todas as secretarias. Então, quando isso afeta, isso prejudica um pouco a parte administrativa. Agora, Zé Aldemir nunca tinha sido administrador, sempre parlamentar. Ele se adaptou já a essa altura em administrar? Eu acho que a cada dia que passa, a pessoa já vai tendo uma noção melhor. Eu acho que nos primeiros meses deve ter sido um choque maior. Você sabe como é que se comporta, como é uma atividade do legislativo e como é uma atividade do executivo. As demandas do legislativo é que você solicita no executivo, você tem que estar executando no dia a dia. Então, para um político que tem experiência muito numa área, quando chega no outro, ele tem que ter um processo de adaptação e ali coisas novas do dia a dia que você vai vencendo. Hoje, a gente já sente muito mais segurança, não agora só nos 18 meses, mas do final do ano passado para cá, muito mais segurança do homem público com experiência legislativa e agora passa a ter mais experiência do executivo, e assim a gente já começa também a sentir nas próprias obras, nas próprias coisas que vai chegando na cidade e começa a ter um aspecto diferente. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa, você está pensando muito sozinho mesmo, mas a partir de agora eu vou entrar na questão. Ele dá direitos ao secretário fazer alguma coisa sem ouvi-lo? Isso eu posso dizer assim, que como prefeito ele tem um lado muito aberto na questão de tanto escutar e deixa a gente à vontade. Só que, pela experiência que eu tenho, que já fui secretário em outras oportunidades, quando tem algumas questões, a gente tem que comunicar, consultar o chefe. Consultar, e muitas das vezes, quando a gente faz a consulta, ele dá aprovação, porque a gente já leva a coisa um pouco trabalhada, mas é muito bom trabalhar com o Zé Aldemir, o prefeito da nossa cidade. Homem de diálogo? De escuta. Em todos os momentos? A experiência que eu tenho tido com ele assim, tem me surpreendido, porque eu já conhecia, e ele não tem aquele aspecto, quer dizer, na hora de decidir, quem decide é o prefeito, mas quando ele escuta, isso já é um sinal muito positivo no aspecto administrativo. Hoje, Zé Aldemir
é mais administrador ou mais político? Eu acho que ele mescla, não é? A pessoa não deixa, pelo tempo que tem de homem público, ele não deixa de ser político. Então ele vai atuando dessa forma assim, nessa simbiose, eu acho que se assim pode se dizer, nessa mistura de político com a parte administrativa, porque tem hora que você não pode se distanciar, tem que fazer uma coisa quase que combinada automaticamente. Você usar um pouco da razão e um pouco da sensibilidade de homem público. Você tem sonho político, ser candidato a vereador, a prefeito, vereador? Não. Eu acho que a minha experiência foi mais nessa área de auxiliar. Já fui, eu acho que em 89 e 90, no governo vitoriano, já passei para o governo de Dr. Etácio, já passei também como secretário de Cidadania no governo de Carlos Antônio, na segunda gestão dele, e achava que já tinha encerrado a minha carreira. Quando você está exercendo alguma atividade dessa pública, sempre tem alguém que diz que você vai enveredar pela parte política, e isso nunca aconteceu, e agora eu acho que também, nessa fase mais experiente, também não tem, eu acho que a menor, assim, não digo que dessa água não beberei, mas não tem nenhuma pretensão, não tem, a mais como auxiliar ele administrativamente no projeto que ele fez a opção e contou, e eu não quis dar um não. Agora me diga, vamos falar de política, o povo gosta de política. O senhor é filiado a qual partido? A nenhum partido. Nunca foi filiado? Não, já fui filiado em tempos. Quem foi o prefeito a quem o senhor serviu e ele disse, mas tem que se filiar? Não teve, porque a gente era auxiliar e naturalmente os auxiliares acompanham a parte administrativa. Como eu já não estava filiado mais em nenhum partido, e o prefeito, quando fez o convite, ele não fez nenhum condicionamento para filiação partidária. Mas o senhor votou em Zé Aldemir agora ou votou no amigo Carlos Antônio, que o senhor disse que era? Não, eu não estava, quando eu disse a você que eu estava completamente desligado, a parte política assim, eu não estava de férias. Tem férias. Eu estava bastante distante. Mas a administração está sendo boa ou o senhor acha que ainda está faltando o quê para pegar o ar que o povo quer? Eu acho que, baseado nessas dificuldades que eu citei uma dificuldade, mas outras dificuldades também. Uma outra dificuldade que aqui eu não citei, de que a própria conjuntura nacional, quando você tinha um momento de bonança, de construção civil a todo vapor, então isso, os rendimentos de uma prefeitura, ela estava baseada nisso. Quando o índice de desemprego está bastante elevado e você vê muita gente desempregada e essas indefinições na conjuntura nacional, ela reflete em todos os municípios brasileiros. Então, quando não se tem renda, diminui também a arrecadação. Então, eu já falei na questão dos mais de 2 milhões destinado a regularizar, tem essa questão também da crise, tem o primeiro momento, nos primeiros meses do ano passado, também a questão, a experiência, um governo novo. Quando você é um governo de continuidade, ele ajuda. Quando é um governo que foi interrompido, ele tem também algumas dificuldades por conta disso. Então, eu já citei algumas dificuldades que prejudicam um pouco. E agora você começa a ver o governo deslanchar naquelas coisas que a comunidade começa a sentir e ver acontecer. Ele já, no começo teve, todo governante, no começo teve problemas sérios. Ele já queimou todos esses problemas, já está dando esse asfaltamento.
melhorou até quanto a imagem do prefeito. Você já sente assim, um efeito muito positivo. Agora está ainda nessa parte inicial, inclusive na próxima semana a empresa está retornando à cidade, teve alguns problemas também técnicos que elas têm que resolver. Eu conversei há pouco com um representante da empresa e ele está mandando adquirir um equipamento que chama uma máquina fresadora. Ela significa dizer que, como tem principalmente as entradas da cidade, ela está bastante desgastado e bastante irregular, então eles acharam por bem adquirir essa máquina que já chegou, já fizeram o teste essa semana no Ceará, chega aqui amanhã e ele já começa a executar essas entradas para não ter desperdício nem de asfalto e também na qualidade. Então, por isso também que teve essa interrupção. Mas você já nota, pelo pouco que já foi feito, e são 19 ruas nessa primeira etapa, mas que o semblante das pessoas, já bastante, quando passa num tapete desse de asfalto, já sente muita diferença daquela irregularidade, daquele constrangimento que era você andar no asfalto, que não adiantava mais tapar buraco. O negócio é fazer tudo bem. Uma malha. Estou conversando com o doutor Zé Filho aqui, secretário de Infraestrutura do governo, José Aldemir Caseiro. Quero lembrar o seguinte: 17 e 18 de agosto próximo, a tradicional festa do Luiz Gonzaga no Parque Cultural, o Rei do Baião, município de São João do Rio do Peixe, não dá nem uns 6 quilômetros, pertinho. Vai ser tudo bem ajeitadozinho, tudo está começando a partir de amanhã. Nós estamos começando um trabalho muito grande, com muitos amigos, porque ninguém lá tem dinheiro de maneira nenhuma, tem que ir buscar onde tiver, pedir aquela história toda. Festa em homenagem a Luiz Gonzaga, mas tem muitas outras coisas. A missa do Vaqueiro, que é uma tradicional, inclusive copiando Serrita com a morte do primo de Luiz Gonzaga. Nós convidamos a todos. Amanhã teremos uma grande reunião, amanhã não, domingo, uma grande reunião com a equipe de dirigentes, para que possamos chegar ao dia com uma grande festa. Sanfoneiros de várias partes desse Nordeste brasileiro já começam a se inscrever. Aliás, já tem muitos inscritos. Obrigado a todos, mas nós vamos agora para o intervalo e voltaremos já com outra parte na entrevista com o professor Zé Filho. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. O melhor pelo menor preço, você só encontra na Leia Livraria e Magazine. Material para escritório, livros, papelaria, material esportivo, utilidades domésticas, presentes, brinquedos, artigos de aniversário, malas e bolsas para viagem, suprimentos para informática e relógios de todos os tipos. Afinal, a Leia Livraria e Magazine está cercada de bons produtos para você e sua família. Acerte no melhor preço e pague como preferir. À vista com super descontos. Ou a prazo a perder de vista. No carnê, no cheque ou no cartão. Leia Livraria e Magazine. O ano inteiro com você. Cajazeiras, Paraíba. Mega Engenharia, construções e terraplanagens. Implantação de loteamentos. Construção de açudes. Locação de máquinas. Mega Engenharia, rodovia BR-230, quilômetro 502, Distrito Industrial, Cajazeiras, Paraíba, 83-3531-4535 e 99935-7718. A Clínica
Clínica de Estética Thalita Braga oferece a você as melhores novidades em procedimentos corporais e faciais. Contamos com profissionais capacitados, equipamentos modernos e atendimento de qualidade em todos os tratamentos. Técnicas exclusivas e de renome. Confie seu corpo nas mãos de quem entende. Atendemos em Cajazeiras, na Paraíba, e em Juazeiro do Norte, no Ceará. Acompanhe-nos também nas redes sociais. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Programa Caldeirão Político, hoje na TV Diário do Sertão. TV Diário do Sertão, aqui nós estamos entrevistando o professor Zé Filho, aqui de Cajazeiras, que é secretário de Infraestrutura do governo, José Aldemir. Caldeirão Político convidando também a todos para participarem da festa do Luiz Gonzaga, no Parque Cultural O Rei do Baião, 17 e 18 próximo, com grandes sanfoneiros. Joaquim Gonzaga, quem é que não quer ver? O Calixto, Luizinho Calixto, naquele fora eterno dele. Já temos a certeza absoluta de que a festa será importantíssima. Mas nós vamos voltar a conversar com o professor Zé Filho. Estou louco para entrar em política. Me diga uma coisa, o ex-prefeito Antônio Vitoriano de Abreu tem prestígio nesse governo de Zé Aldemir ou não? Foi desprezado? Essa parte aí de ter prestígio, eu acho que tem pessoas assim ligadas a Vitoriano, que está na administração, mas hoje, Vitoriano, pelas atividades profissionais dele, eu acho que também, além de médico, hoje ele é advogado. Advogado, Parabéns para aquela figura histórica. Eu acho que terminou o curso de Direito, pelas informações que eu tenho, também é escritor. Tudo. Vitoriano, ele é muito polivalente nisso aí. Você acha que ele é candidato a alguma coisa? Não, eu acho assim, como ele está afastado e mora em João Pessoa hoje, então a gente não vê assim essa inclinação, não vejo assim muito ele participar dessas atividades políticas, né? Às vezes até a atividade profissional hoje absorve muito a pessoa de Vitoriano. Mas eu acho que tem muita gente ainda, assim, pessoas ligadas a ele, que hoje pertence à administração, mas essas questões, essas decisões assim, competem muito entre as partes, né, como Vitoriano, Zé Aldemir, quando eles conversam, isso fica muito restrito no âmbito pessoal deles dois. Eu não quer entrar nisso? Eu não tenho assim, muitas informações sobre... Eu não vejo manifestação de que ele é candidato nesse ano, né? Mas que tem pessoas ligadas a Vitoriano no governo, sem sombra de dúvida tem. Me diga uma coisa, a sua parte é que administra o asfalto que está aí, a sua parte é? A parte de definição das ruas, isso aí, ela foi feita no planejamento. O planejamento é que define isso. E na parte de execução, por exemplo, ela pertence à infraestrutura, por quê? Porque tem algumas definições, quando você vai executar a rua, a gente tem que fazer os preparativos às vezes da limpeza, limpação de alguma rua,
de algum cuidado que tenha em vazamento. Então, a gente também trabalha em parceria com a CAGEP, quando precisa, tem a parte de esgoto. Então, na parte da execução, a gente fica sempre muito ligado, porque é uma atividade afim da Secretaria de Infraestrutura. Eu estou sentindo que o senhor tem prestígio muito forte como prefeito, Zé Aldemir. É verdade? Eu não posso dizer assim que tem prestígio muito forte, mas é uma pasta que precisa de muita presença. De diálogo. De diálogo com o prefeito, porque ela tem muitas... Ele chama mais o senhor ao gabinete ou o senhor vai mais lá que precisa mais? É o que... Às vezes, quando precisa de intervenção, dentro da orientação, porque o governo ele dá as orientações. Uma das orientações básicas para a Secretaria é de atender as pessoas que mais precisam. Então, aí é um dos critérios, uma das definições básicas que a gente sabe. Então, baseado nisso, as atividades que a gente tem, a gente vai nesse direcionamento. Agora, quando precisa de alguma coisa que precisa da intervenção do prefeito, da orientação do prefeito, então a gente faz a consulta. E onde ele estiver, às vezes ele está administrando tanto no campo, está no gabinete, como às vezes ele está em atividade de campo, olhando, visitando as obras. E quando precisa disso aí, dessa intervenção, aí a gente, aonde o prefeito estiver, a gente vai e faz a consulta e resolve aquele problema que tiver naquela área de atuação. Estamos conversando com o professor Zé Filho, diz que não é candidato a nada. Da sua família tem alguém que pode ser candidato? Tem ilustres figuras, né? Sua família. Nenhum até agora despertou nenhum interesse e eu acho que eu vou continuar apostando. Ninguém quer ser candidato? Ninguém, a gente não tem muita paixão, muita vontade. Mas vamos agora para afundar. Muita vontade de enveredar pela atividade política de exercer mandato. Mas é uma família muito rica que pode disputar o mandato qualquer. Eu acho que essa possibilidade ela chega bem pertinho de zero. E porque a gente pelo menos a gente conversa bastante nisso e não tem nenhum interesse, ninguém desperta nem a mínima vontade. A gente tem a vontade assim de participar da vida da cidade, como auxiliar, às vezes, como nas ideias, que a gente nunca deixa de dar a meus irmãos também, mas na atividade partidária, a gente assim... Não tem amor, não? Não desperta nenhum Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Deixemos a política de lado, o Zé Aldemir de lado nesse momento. O município de Cajazeiras está crescendo nesse momento, deixei de lado as coisas. Tem crescido ou tem diminuído? Eu acho que nos últimos anos ele teve um avanço bastante considerável, porque as informações que a gente tem do planejamento, secretário de Planejamento, Antônio Ricardo, que a gente tem trabalhado conjuntamente, que a gente precisa muito das informações pelo total de loteamentos que tem na cidade, que já em construção, mesmo com essa crise, diminuiu, e outros também, loteamentos abertos. E o próprio conhecimento da Secretaria no dia a dia, que você faz as visitas, você vê como Cajazeiras deu um salto muito grande. E também impulsionado por algumas atividades que a gente tem conhecimento, e a gente não pode deixar de citar, como a parte de educação. Sim. Que nas universidades, nos colégios, aqui, como tem puxado muita gente da região e de outros estados vizinhos. Então, é uma indústria que não tem chaminé, como costuma se dizer que a educação é assim, mas que tem um resultado muito positivo. Cajazeiras, a gente diz hoje que é outra cidade. Tem muita gente de fora aqui, das faculdades. Das universidades. E isso é uma renda permanente. É uma renda porque antigamente vinha
alunos de fora, mas que retornava no final da manhã, no final da tarde, e hoje tem que estar permanente aqui em Cajazeiras. E isso gera uma atividade comercial muito forte aqui na cidade. Por falar, agora você me puxou um assunto importantíssimo. Eu quero parabenizar daqui a professora Vera, né? Diretora da Faculdade de São Francisco, grande demais no setor de educação, essa universidade, chama universidade, escola aí, aqui em Cajazeiras, aquela que ela tem lá no estado do Ceará, não tem para aqui, mas tem de qualquer maneira. E ela agora resolveu fazer esse trabalho, quer dizer, alugar, não sei como é que chama a palavra, do Hotel do Brás Freire, que vai se transformar. Ela é uma grande administradora, é uma grande mulher na defesa desse povo de toda a região. Parabéns, porque eu conheço o trabalho da professora Vera e que ajuda muito a Cajazeiras, ela. Concorda comigo? Concordo. Então, eu também já tive a oportunidade de conversar com Vera no mês passado, e ela ajuda tanto a cidade de Cajazeiras que ela, na visita e no convite que ela fez, também orientado pelo prefeito Zé Aldemir, é de que aquela área, até a universidade, é uma área bastante escura, e de que ela se propôs também a fazer parte de uma parceria para a gente deixar aquela área iluminada. E a partir daí, ela, como tem um curso que tem como membro professor de engenharia elétrica, lá na própria faculdade, então ela está elaborando um projeto dali, já do seu grande desprendimento de colaborar também, e a gente já começou a ter a fazer esse acompanhamento, para depois a gente tentar viabilizar junto com a universidade qual a melhor maneira para estender e fazer o complemento dessa iluminação. Mas baseado em Vera, a gente já sabe da sua grandeza e adotou Cajazeiras como uma cidade que a sua atividade principal de atividade como uma terra-mãe. Como terra-mãe. E ela tem colaborado muito com o desenvolvimento dessa cidade. Olha, eu tenho conversado muito com ela. Eu sei que ela é política também, claro. E já é praticamente pré-candidata a prefeita de Santa Helena. É um grande momento para Santa Helena ter uma grande administração. Depois de Emanuel Vicente, não pode mais ser candidato, né? Porque já foi 2 vezes. Aliás, eu quero parabenizar o meu amigo, aliás, nunca mais vi, o prefeito Emanuel Messias, que realiza uma administração muito importante, muito programada. Eu gosto muito dessa questão programada. E ele faz isso lá em Santa Helena. O prefeito Emanuel Messias. E Vera, que é candidata, tem o apoio dele, eu acredito que será a futura prefeita do município de Santa Helena. Quero mais uma vez convidar todo esse sertão paraibano, todo esse Nordeste, para participar das festividades de Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, nos dias 17 e 18 de agosto próximo, terminando com um grande festival que nós chamamos de Fesbusa, Festival de Músicas Gonzaguianas, no dia 18, grande encerramento, a grande festa. As inscrições já estão abertas, já fizemos muitas, e ontem nós distribuímos o quadro que nós chamamos, quer dizer, quanto é que cada um vai ganhar. Em primeiro lugar, vamos manter 3 mil, e assim por diante, são 10 prêmios só nesse momento, nessa história do Parque Cultural O Rei do Baião. Mas nós vamos continuar a conversa aqui com Zé Filho. Zé Filho, vamos saber, eu quero saber quem é Zé Filho agora. Zé Filho, formado em quê? Em Educação Física, licenciatura em Educação Física, professor da rede municipal e estadual. Na rede estadual já estou aposentado e agora só como funcionário público municipal. Tudo bem. Sua religião? Sou católico. Apostólico romano? Apostólico romano. Nunca teve vontade de sair? Não. Filiado a ninguém, você já disse. Nunca foi filiado? Já. Não, já fui filiado. Já fui filiado. Qual é o político paraibano que você acha? Não estou falando em campanha eleitoral.
que o homem que você mais se impressiona com a história dele? Eu tenho, assim, um político que eu tenho uma admiração grande, era Ronaldo Cunha Lima. Ronaldo Cunha Lima, né? Pelos versos? Não, pelos versos e pela sensibilidade que ele tinha, assim, de escutar a população. Por exemplo, aquela festa do São João. Então, ele captou aquela ideia do São João, que era uma festa regional, e ele terminou introduzindo em Campina Grande, e a partir daquele momento gerou uma atividade comercial muito forte a partir da ideia. Então, eu acho que quando o político ele tem essa sensibilidade de ver o que acontece, o sentimento da população, então isso é um dos pontos assim que eu tenho essa admiração por conta disso. O Brasil brasileiro, o Brasil de todos nós, ainda tem jeito de se recuperar? Ou o senhor acha que ele está bem? Eu acho que ele tem condições de recuperar, porque o Brasil já tentaram quebrar de todo jeito e ele ainda ressurge. E a partir do momento do compromisso do homem público com o seu município, com o seu estado e com sua nação, então, com juntar das forças existentes, dos interesses e fazendo a coisa como homem público zeloso, eu acho que a gente tem jeito. Agora, preciso ter uma força-tarefa assim, muito grande e uma disposição, tanto da classe política como também da população, porque isso nós somos também corresponsáveis. Somos corresponsáveis. Você usou muito bem a palavra. Agora, deixa eu lhe perguntar duas coisas. Eu quero que o senhor cite 3 políticos sérios. Eu estou falando não é de Cajazeiras só, não. Estou falando do Brasil inteiro. Na sua opinião, 3 políticos sérios e os três mais corruptos. Fica à vontade. Não sei, como eu disse que todo político, todo ser humano ele é político, então tem um Pedro Simon. Ainda é vivo. É vivo. Ainda é vivo. Eu tenho uma admiração assim, muito grande. Mas o povo derrotou o homem na última. Tem que aguentar o Brasil. Vá, contei um. Contou um. Prefeito Zé Aldemir. Prefeito Zé Aldemir. Porque a pessoa pergunta qual o patrimônio do prefeito Zé Aldemir, eu disse o que eu tenho conhecimento é de uma casa. Ele e a esposa médica a vida toda, e o cara ter... Isso é verdade. Só ter, eu acho que uma casa para morar, então posso dizer que... No meio de tanta corrupção. E o terceiro, ainda tem o terceiro? E o terceiro... Sim. Fica à vontade. Você não é obrigado a dizer. Eu perguntei. Pode ser de Brasília, sei lá, de onde quiser. Fica à vontade. Senão, não é obrigado. O terceiro, eu estou lhe devendo não tem problema. Terceiro. E os 3 piores, mais corruptos desse país? Ave Maria, tem demais, né? Os 3 piores, a gente começa do local onde eles estão morando agora, né? Se você, onde tiver, a pessoa está em pé... Está na cadeira, não precisa mais dizer nada. Já não precisa dizer mais nada. O homem está preparadíssimo, eu acho que ele ainda termina sendo candidato aqui em Cajazeiras. Mas quais são os profetas, quais são os projetos do seu governo, quer dizer, do seu governo Zé Aldemir, depois do asfalto, que é um monumento? Uma das áreas assim que não tem muita visibilidade e que desde o ano passado a gente vem dando uma ênfase muito grande é a questão dos esgotos, do saneamento básico. Por exemplo, a gente... Por falar nisso, me dê licença, só senhor. Não há jeito de agora tirar aquela fedentina ali do centro da cidade, passa tudo ali por dentro, onde parece que trabalha Guabira, uma coisa assim. Ali é uma coisa muito séria, assim, porque tem que ser um projeto, no novo projeto que o planejamento, ele fez já uma exposição administrativamente, ali tem toda uma reformulação daquelas áreas, com calçadão, com praças, com tem tudo. Tem que mexer em tudo. Tem que mexer em tudo. Então ali, Antônio Ricardo, ele já mostrou um projeto, a gente
à equipe de secretário, e é um projeto que precisa de recursos federais para resolver isso. Mas ali com o projeto pronto, o prefeito começa a buscar recurso e a gente tem esperança de que com a chegada de recurso, ninguém sabe quanto tempo, possa dar uma... Mas isso faz parte do pensamento do prefeito Zé Aldemir? Faz, porque já tem projeto e vai fazer encaminhamento aos órgãos competentes, e a gente espera que acontecendo e saindo isso aí vai melhorar muito. Mas como eu falo na questão de uma obra que não tem muita visibilidade, que é a questão dos esgotos, porque foi uma orientação do prefeito de dizer assim, só sabe o que é um esgoto quando a pessoa tem no pé da sua porta. Então ele disse, porque eu falei em orientação básica administrativa, e ele disse que esses cuidados com a eliminação de esgoto nas ruas e tudo, a gente tem feito, tem problemas aqui que num outro programa ou numa outra oportunidade, a gente pode detalhar melhor problemas assim de várias décadas que já foi resolvido nessa questão. Hoje a Vila Nova praticamente não tem mais esgoto, porque foi fruto desse trabalho do governo municipal. Ali no canal do IPEP, há décadas hoje já foi eliminado, ali perto do Perpetão, também um trabalho em parceria com os donos dos terrenos por perto, praticamente foi eliminado isso. Então a gente tem depoimentos assim em quase toda a cidade de que, você sabe que é uma obra enterrada, né? É obra enterrada. Muita gente não dá, e já teve também muita gente que disse, rapaz, trabalhe logo nas entradas da cidade para dar uma visão. E eu disse, rapaz, a gente tem essas questões de esgoto assim, que é uma prioridade de governo, e sem descuidar também das entradas, como nessa rotatória agora de São João de Rio do Peixe, que ali vai muito bonito. Vai ficar muito e eficiente também, porque ali vai evitar muitos acidentes, e isso é a preocupação inicial, e depois a questão do visual. Certo. Olha, nós estamos praticamente chegando ao final do programa, muito bom. Eu agora, mais uma vez lembrando, olhe, Luiz Gonzaga lhe aguarda no dia 17 e 18 de agosto próximo. Vai, participe e colabore. Professor Zé Filho, muito bem, muito obrigado, mas o microfone agora é seu para você falar, dizer o que entende e agradecer, evidentemente. Eu quero agradecer a minha vida de professor, já tenho mais de 30 anos de professor nessa cidade, sempre trabalhei praticamente em Caiazeira, com exceção de 2 anos em João Pessoa, no município de João Pessoa, logo quando eu me formei, mas eu acho que ser professor e ser e jornalista também, que tem um grande conhecimento, e quando tem uma preocupação com você, Chico Cardoso, na parte cultural, a gente tem, além de estar aprendendo no dia a dia, a gente tem muito também de passar os nossos ensinamentos, os nossos conhecimentos para a população. E voltando, como agora eu estou aqui como funcionário público, eu costumo dizer de que eu quero ser um funcionário público zeloso das minhas obrigações. Disse hoje ali, numa rua da cidade, numa visita, e disse a um menino do mototáxi, isso é mais do que obrigação nossa quando a gente escuta uma reclamação, quando a gente escuta uma reivindicação. E vocês têm razão, e a gente tem a obrigação de fazer. E quando faz também, não é por nada não, é porque isso faz parte do nosso ofício. E aqui, como a gente tem que dar satisfação à população de Cajazeiras, tem outras questões também que a gente depende do fornecedor, depende da uma mercadoria, às vezes, que não chegou em tempo. E às vezes a gente, quando pede a compreensão, a gente não pede a acomodação da população, a gente pede, às vezes, compreensão em determinados setores que às vezes tem alguma dificuldade. Mas no mais me coloco à disposição e agradeço aqui pela oportunidade de prestar alguns esclarecimentos à população dessa vasta região. Muito obrigado a você, professor Zé Filho, que faça e continue fazendo essa administração. E convidando mais uma vez
para ir à festa do Luiz Gonzaga, para ver o que é bom. Bom de um modo geral. Um abraço para todos. Até o próximo sábado. E um abraço para todos novamente. Boa tarde. Uau!